Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqui vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Que agora nós vamos falar sobre o nascimento de Isaac, né? Que está em Gênesis capítulo 21. Né? Que nós possamos, né, entender que Deus é longânimo, que Deus promete e cumpre. Aqui Ele prometeu, né? Há 25 anos atrás Ele prometeu um filho a Abraão. Só que Deus não explicou, né, que seria filho de Sara, que Sara já estava com a idade avançada, né? Mas Deus estava dando um filho para ele de Sara. E aqui, né, no capítulo 21, nós vamos ver que Deus cumpriu essa promessa. Amém, irmãos? Então vamos prestar bem atenção nesse estudo, porque ele é muito importante, né? Ele vai falar dos nossos antepassados, né, que deu origem, né, à nossa crença hoje, né? Porque Isaac foi o filho da promessa, como todos sabem, né? Que Isaac, filho de Abraão, foi o filho da promessa, né? E aqui no verso 1 do capítulo 21 de Gênesis diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concedeu Sara concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, né? Então aqui nós vemos, né, que aqui Sara, né, na velhice dela, como Deus tinha falado que daria para ela um filho, ela até sorriu ali, né, que ela estava na tenda, porque no fundo, né, ela acreditava nas promessas, mas no fundo duvidava. Como nós também, Deus faz uma promessa para nós, né, e a gente acredita de boca aqui, né, mas no fundo, lá no fundo a gente pergunta, será que pode ser assim? Será que pode acontecer isso? Será? Então a gente sempre tem uma dúvida, né? Sara não é como uma pessoa diferente, era uma mulher normal, como as mulheres de hoje, né? Então ela também, lá no profundo do seu coração, ela duvidou. Mas o anjo disse para ela, pois o ano que vem, por esses tempos, você abraçará um filho, né? E aqui o Senhor está cumprindo essa promessa que deu, né? Que o anjo do Senhor ali, quando apareceu na casa de Abraão, é Jesus, né? O anjo do Senhor que fala na Bíblia, o anjo do Senhor, quando fala o anjo do Senhor com todas as letras maiúsculas, é Jesus Cristo. Então o anjo do Senhor ali, Jesus Cristo ali, falou que ela abraçaria um filho. E aqui o Senhor está cumprindo, né? E ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, né? E aí chamou a Abraão o nome do seu filho, que ele nascera, que Sara lhe dera, Isaac. Então aqui, né, todos sabem, né, eu creio que todos os crentes, né, pelo menos, quem não é crente talvez não sabe, mas quem é crente que lê a Bíblia sabe que Isaac é o filho da promessa, né, que Deus deu para Abraão, prometeu e cumpriu ali e deu o seu filho, né, deu a Isaac, né. A velhice, Abraão tinha 100 anos, não tinha nem condições de ter uma relação sexual, né? Sara tinha 90, né? Quando se conceberam era 99 e 89, quando nasceu o menino era 90 e 100 anos, né? Então eles não tinham, ela não tinha nem mais os costumes das mulheres, né? Mas Deus pode todas as coisas, quem criou o homem e a mulher foi o Senhor, e se Ele quiser, Ele pode fazer qualquer coisa no andamento do tempo, né? Pode, né? A gente vê que Abraão, mesmo depois que Sara morreu, já bem velha, com 130 anos, ele morreu, Abraão casou de novo e ainda teve vários filhos com uma mulher chamada Quentura, né? Então, isso para Deus nada é impossível. Transformar um corpo, mudar, trocar coração, trocar tudo, Deus pode trocar tudo. Porque Deus é o dono da vida, o dono de todas as coisas. Foi Ele que criou todas as coisas e Ele pode tudo. E se Ele te prometeu que vai fazer na sua vida, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Amém? E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado, né? Então nós vemos aqui que naquela época, quando Deus criou a circuncisão no meio do povo, né, ali de Abraão, né, a circuncisão ficou sendo um símbolo de salvação, um símbolo, vamos dizer, nós hoje, qual é o nosso símbolo? Aceitar Jesus, né? Ser cristão, eu sou cristão, né? Então se eu sou cristão, eu aceitei Jesus. Se eu aceitei Jesus, eu tento obedecer
os mandamentos de Jesus. Então, o meu símbolo é esse, eu sou cristão, né? Naquela época, o símbolo do cristianismo era a circuncisão. Tinha Cristo, mas não tinha encarnado ainda, né? Mas ficou sendo o símbolo da salvação, do povo salvo, foi a circuncisão. Quem não era circuncidado não fazia parte do povo de Deus. Hoje, quem não aceita Cristo, né, é da mesma forma. Né? Para nós ser chamado cristão, nós temos que aceitar Jesus. Né? Então, aqui dá um meio que criou, né, para diferenciar, né, o incircunciso do circunciso. Né? No caso, Abraão circuncidou toda a sua família, todo o teu povo, e continuou, né, fazendo parte das coisas de Deus, fazendo as coisas certas, né? Porque Abraão, apesar da mentirinha lá atrás, Abraão era correto diante de Deus, né? Abraão era um homem totalmente correto, né? Um homem sério, né? Como nós devemos ser, nós devemos nos espelhar, né? Paulo, né, nas suas epístolas, ele diz: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, né, nós podemos imitar Paulo, nós podemos imitar Abraão, nós podemos imitar Isaac, né? As pessoas falham como todos nós temos, né? Mas principalmente é Cristo, né? Cristo não teve falha nenhuma, hein? E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Então Sara, né, estava, né, como assim, né, risonha, né, porque ela não acreditava mais, não tinha, né, nem possibilidade, não tinha nem lógica, né? E ela concebeu um filho e ela estava sorrindo, né, e falou que queria colocar o nome do menino de Riso, porque riso é o que ela estava no rosto, na boca, sentindo, a graça, né, sabedoria. Então, o nome de Isaac significa riso, né? Então, por isso o nome Isaac. Mas esse nome também foi Deus que já tinha escolhido antes dele ser concebido. Porque antes da gente coisar, Deus já dá um nome para a gente. Depois que a gente passar dessa vida para a próxima vida nossa, né, que é a ressurreição, né, que nós vamos ressuscitar, se tiver morto para ressuscitar, né? Aí nós vamos diz que o Senhor vai dar para nós outro nome, né? Mas o nome aqui na coisa foi Isaac. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Que Deus falando, né? Quem diria, né? Então o homem não tinha condições de entender isso aqui. O homem não tem capacidade para entender isso aqui, né? Só espiritual mesmo, que é muito grande, né? Viu Sara e cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado, né? No dia que Isaac foi desmamado, né? E foi feita uma grande festa. E nessa festa, o filho de Abraão, o Ismael, que já estava com 13 anos, né, que já talvez 14, começou a zombar do menino, né? Começou a zombar do menino, fazer chacota, né? E Sara não gostou, né? Lógico que é a mãe que vai ver os outros fazer chacota do seu filho e vai achar bom, né? Ninguém acha, né? Eu não acho. Eu sei que vocês também não acham, né? Porque os filhos da gente é coisa preciosa, né? Então ele ficou fazendo chacota, né? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então ele estava zombando, né, do menino, né? Menino pequenininho, né, fazendo, né, talvez não tinha noção das coisas, e ele zombando. E Sara ficou chateada, né? E disse a Abraão, Sara disse a Abraão, né? A Sara que está falando para Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Então nós vemos aqui, né, irmão, que pela segunda vez, né, quando a Agar estava grávida, né, lá atrás nos estudos aí nós vimos que a Agar estava fazendo um pouco de Sara. Aí Sara apertou com ela, né, porque ela era serva. Apesar que estava sendo
estava grávida do patriarca, mas ela era uma serva. E ela estava fazendo pouco caso. Quer dizer, você não pode ter filho, eu tenho filho, estou dando um filho para Abraão, não sei o quê. Aí a Sara apertou com ela e ela fugiu da presença de Sara. E aqui, novamente, né? O filho dela agora zombava do filho de Sara, né? E aí ela pediu para Abraão sumir com a mulher e com o menino, né? Porque ela não queria mais eles ali, porque o menino não ia herdar com o filho dela, né? Mas ela também estava pagando um preço porque ela foi ajudar Deus, porque aquele menino, Deus não precisa de ajuda, aquele menino veio porque ela que tentou ajudar Deus para dar um filho a Abraão, né? Então estava também pagando um preço a Sara, mas ela pediu para Abraão sumir com aquela mulher e com o menino. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos seus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, né? Então aqui Deus está falando, faz o que Sara está querendo fazer, porque já não tem mais clima para eles viverem juntos, né? Então faz o que ela quer fazer, mas não se preocupa não, que eu cuidarei, né? Porque Deus ia cuidar de Ismael e da serva egípcia, né? Então Deus falou para Abraão, Abraão ia fazer, porque Deus, porque ela achou, né? Poxa, era filho dele, né? Também Ismael era filho dele, né? Mas aí Deus falou, olha, vá lá, porque Isaque será chamada a tua semente. Isso aí não tem nada a ver com você. Agora, a tua semente agora é Isaque. Mas eu vou fazer dele uma grande nação. Não se preocupa que eu cuidarei dele, né? Então Deus estava aqui prometendo a Abraão, e Abraão, né, obedeceu, né? Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto tu é tua semente. Então, porque ele era a semente de Abraão, Deus também ia honrar, né? E desculpa. Então, né, Abraão obedeceu, né, e lançou fora. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. É consumida a água do odre, conseguida a água do odre, e foi-se e assentou-se em frente e afastou-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. Então Agar, vendo que acabou a água, acabou tudo, né? Ela sentou num lugar lá e ficou lá, né? Ficou lá chorando, né? Pedindo um socorro ao Senhor, porque ela afastou para não ver o menino morrer, porque, né, era seu filho e tal. E, né, aí Deus ouviu a voz do menino, né? E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, desde os céus, né? Lá do céu o anjo bradou e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aqui Deus já está confirmando, né, que vai fazer uma grande nação, né, de Ismael, né? E tem aí a grande nação de Ismael aí, né, que é os pessoal aí da Arábia, né? Os árabes são descendência de Abraão, né? Porque é filho de Ismael, né? Só que hoje eles são inimigo do povo de Deus, eles são contrário, né, às coisas de Deus, porque eles não aceitam que Isaac tenha herdado, né? Que tinha que herdar no pensamento deles era Ismael, porque Ismael era o primogênito, e naquela época o primogênito ele recebia a metade dos bens, né? E a outra metade era dividida entre os outros filhos. Então eles até hoje vivem aí brigando com os filhos de Israel, né? Querendo tomar uma coisa que não é deles, porque foi Deus que deu,
né? Foi Deus que escolheu Isaac para ser o primogênito. Então, eles brigam com uma luta desigual, porque todas as guerras que eles fazem contra Israel, eles perdem. Porque está mexendo com o povo escolhido de Deus, separado por Deus para fazer a vontade de Deus. Amém? E abriu-lhe Deus os olhos, da H, né? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Isso aí, Deus abriu os olhos dela e ela viu. O poço estava lá, só que ela não via, né? E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aí já, né? Já tomou terra lá, mulheres lá da terra da família dela, né? Do povo dela lá do Egito, porque ela era egípcia. E aí ele casou por lá e lá ficou, aí eles ficaram separados, né? Isaac por um lado e Ismael por outro. Né? Então, aqui completa, né, a história aqui, né? O final aqui, que Deus deu realmente, né? Deu vida para Ismael, para Agar e tudo, eles continuaram a vida deles. E Abraão continuou de cá, né, fazendo a sua parte, né? Aí aqui no capítulo 22 diz, né, aí dá continuidade aqui a história de Abimeleque, né? Abimeleque que Abraão foi para lá, que teve que mentir e tal, aquela coisa toda, né? E aqui teve uma contenda entre eles novamente. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que faz. Aí está confirmando uma promessa de Deus na vida de Abraão, né? Porque quando a gente tem uma promessa, o povo vê. Quando acontece uma coisa na vida da gente, as bênçãos que vêm para a gente, o povo em redor vê, nossa, como esse homem é abençoado, como esse homem, né? Porque está vendo a bênção de Deus na nossa vida, né? Então a gente vê ali que Abimeleque via a prosperidade na vida de Abraão. Tudo que o homem plantava era bênção, tudo que ele fazia prosperava, porque era um homem obediente, andava com Deus, fazia a vontade de Deus, né? Disse a Abraão, então, né? Antes daqui um pouco, no capítulo 23, agora, pois, Abimeleque falando, agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás a mim, e nem ao meu filho, e nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. Quer dizer aqui, né, Abimeleque falou para ele jurar por Deus, né, porque ele tinha perdido o crédito, né, porque quem mente perde o crédito, né, quando você vê uma pessoa mentindo, mente uma vez, aí mente outra, aí você já não acredita mais, né? Ainda que ele esteja falando a verdade, né? Ele não acredita mais. Então Abimeleque ficou com o pé atrás com Abraão por causa disso, né? Por causa da primeira meia mentira, né? Então pediu para ele jurar por Deus que não mentiria mais nem para ele, nem para o filho dele, nem para o neto dele. Então Abraão falou, não, eu juro sim, eu vou jurar. Aí ele disse a Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço, né? Aí já foi uma briga por causa de um poço, né, de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força, né? Então aí já pôs as cartas na mesa, né? Já que Abimeleque veio cobrar algo, ele também está cobrando, né? Está falando aqui, ó, seus servos aí tomou um poço aqui dos meus servos, né? E eu quero que você veja isso aí, né? Aí Abimeleque falou assim, então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber. Quer dizer, ele não tinha falado para ele, né? Nem eu ouvi, senão hoje. Então Abimeleque, só aconteceu isso que Abimeleque era um homem justo, né? Um homem que era, até então aqui, era um homem que temia a Deus, fazia a vontade de Deus. Depois veio outros reis, né? Lá se tornou, que eram os filisteus, né? Aí tornar-se inimigo de Deus. Mas até aí ele era um homem reto, né? Era um homem que não fazia mal a ninguém, né? Andava tudo diante do costume, das coisas certas, né? Então Abimeleque era na época um rei justo, né? E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu as Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Então fizeram um concerto entre os dois. Ninguém vai mais, né? Então aqui agora
existia um conserto entre os dois. Não tinha mais briga, não tinha mais desavença, não tinha mais mentira, porque eles se juraram, fizeram tudo ali e ficaram sendo um povo amigo, né? Até então ficaram sendo amigos, né? Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque disse a Abraão: para que então estão aqui essas 7 cordeiras? Essas 7 cordeiras, glória a Deus. E Abimeleque disse a Abraão: para que está aqui estas 7 cordeiras à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Aí tinha que ter uma testemunha, né? Que foi ele que cavou o poço do qual ele estava requerendo, né? Para não ter de dizer que Abraão tomou, né, o poço de coisa, não podia, né? Então ele fez esse concerto com Abimeleque e o juramento. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto juntos juraram ali, e assim fizeram o concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Fincol, o príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Né? Aqui está, né, irmão, esse estudo aqui, né, que nós fizemos aqui no capítulo 21 de Gênesis, né? Eu quero aqui agradecer, né, a minha oportunidade, em nome de Jesus, que vocês possam, né, nos ajudar aí, né, inscrever no nosso canal, dar um like aí, né, compartilhar. Eu peço e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus.